Primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar nesse evento importantíssimo, selecionado a dedo, uma galera maravilhosa que trabalha com as ocupações, que milita nas ocupações, que vive nas ocupações. É incrível poder fazer parte desse evento mesmo. Queria agradecer, daqui a pouco os slides vão passar ali e a gente vai ver algumas fotos. Essas fotos são do trabalho do Ciro Almeida, que é um fotógrafo aqui de Belo Horizonte, e ele cedeu, sempre, né, cede gentilmente todas as fotos dele. Ele tem um livro, né, com fotos da ocupação Dandara, e agradecer a ele também, ainda que ele não esteja aqui, né. Bom, eu sou doutoranda da Unicamp e atualmente eu trabalho, meu nome é Beatriz, né? Atualmente eu trabalho com o reassentamento das famílias de Bento Rodrigues, mas no mestrado eu defendi uma dissertação sobre a ocupação Dandara. E aí, lá eu me tornei militante das Brigadas Populares e acabei permanecendo no território muito para além do trabalho acadêmico propriamente dito, né? E aí a minha dissertação, ela era basicamente sobre a construção da categoria rua urbana na ocupação Dandara. Não sei se vocês estavam aqui mais cedo, o Frei Gilvander falou sobre isso, né? A Bela falou sobre isso também. E aí na dissertação eu tentei trabalhar com essa categoria, mas lógico que várias outras coisas foram acontecendo, foram surgindo ali no meio. E aí hoje eu queria trazer um pouco mais sobre o meu último capítulo da dissertação, que é sobre esse processo de aglutinação que a ocupação urbana ela vem sofrendo na cidade tradicional, na cidade formal. Agora tá. Aí. Bom, eu vou me ater um pouco ao que eu escrevi, porque senão eu vou me perdendo e aí o tempo tá correndo, então eu vou ler um pouco mais e aí depois eu dialogo com vocês mais livremente, pode ser? Bom, vou começar minha conversa hoje citando uma liderança, morador e quase uma instituição da ocupação Dandara, que é o Seu Orlando. Acho que é impossível falar da Dandara sem falar do Seu Orlando. Não tá? Quer que passe? Pode passar. Eu acho que vai passar sozinho, mas eu não tenho certeza. Então, Seu Orlando, né, abre aspas. Nós não queremos casa. Casa, qualquer um vai lá e constrói. Nós queremos moradia. Moradia mais amplo. Queremos direito de fazer parte da cidade também. O Seu Orlando, logo nos primeiros contatos que eu tive com a Dandara, dentre vários ensinamentos que eu tive por ele, assim, acho que esse foi um dos que mais me marcou já logo no início, né? Que é explicar essa categoria moradia. Moradia vai muito além da ideia de casa, né? Vai muito além da ideia de unidade habitacional, né? Ela está incrustada no direito à cidade, ela está incrustada no direito de ocupar, de pertencer, de estar nos espaços. Então, eu construí essa apresentação em dois momentos. No primeiro, eu vou falar um pouquinho sobre a história da Dandara, muito rapidamente. Já foi falado de manhã também, né? Tem o documentário mais tarde, que eu acho que melhor do que eu vai explicar muito bem a história da Dandara, a ocupação da Dandara. E, num segundo momento, eu vou trazer um apontamento, que é um esforço analítico bastante processual, onde eu tentei mostrar esse processo de aglutinação à cidade formal que a comunidade Dandara vive hoje. Cidade formal, cidade neoliberal, cidade tradicional, né? A ocupação Dandara, ela nasce em 9 de abril de 2009, a partir da união dos movimentos Brigadas Populares, MST e CPT. Isso por si só já é um grande feito, né? Se pensar numa união de 3 movimentos supostamente tão distintos, né? Se você opera pela lógica da dicotomia rural-urbano, né? E que eles se unem e eles passam a gestar, como o Frei Gilvander fala, a Dandara por 9 meses, a ocupação Dandara por 9 meses. Ela fica na região da Pampulha, né? Acho que vocês devem conhecer, que é uma região de alto valor imobiliário, e claro que isso traz diversas consequências para que ela conseguisse se manter no território, né? Aí eu vou trazer a fala do Joviano, que estava aqui mais cedo, que vai estar também em outras mesas, que ele tenta explicar um pouco para mim. Ele participou muito proximamente desse processo de gestação da Dandara, né?
E aí ele fala que o ruro urbano é uma possibilidade de hibridação desses dois universos a partir da dimensão produtiva, sobretudo. Então seria uma ocupação que estivesse no periurbano, não estivesse nem longe nem perto da cidade, mas ao mesmo tempo próximo e que tivesse condição de trabalhar uma dimensão produtiva agrícola, mas que também tivesse cobertura para trabalhar outras formas produtivas não agrícolas necessariamente. Então, de testar formas cooperadas a partir do perfil das famílias. Então, se tiver família ali que dá para pensar uma cooperativa de artesanato, ou famílias que dá para pensar uma cooperativa de cozinha, sem deixar, lógico, de vista a produção agrícola, então aquelas pessoas que quisessem trabalhar na cidade também, elas não teriam necessariamente que ter esse vínculo obrigatório com a terra, de produção agrícola, e seria uma forma mais flexível de lidar, de trabalhar. Essa era a ideia. Então a ideia ela era de que aquele território não servisse só como moradia da classe trabalhadora que vai para o centro da cidade para trabalhar. A ideia é que ali houvesse produção também, fosse como uma comuna onde as pessoas saíssem do entorno, inclusive para consumir o que era produzido dentro daquela ocupação. Só que aí acontece o boom da Dandara, já logo na primeira semana de ocupação, que é quando a Dandara ela produziu um fenômeno midiático gigantesco e as famílias da região ali da Bispo, do Céu Azul, passam a se interessar também pelo movimento de moradia. E aí uma ocupação que era de 150 pessoas, 150 famílias, ela se torna 10 vezes maior. Tinham mais de 1.000 pessoas com uma semana. E aí os movimentos sociais com essa bomba na mão. O que a gente faz? A gente mantém esse processo de formação com essas famílias de 9 meses, trabalhando com essas famílias, pensando essa nova possibilidade de ocupação, ou a gente recebe as pessoas do entorno que querem também participar desse processo de ocupação. E claro, a escolha foi receber essas famílias, e aos poucos a Dandara ela foi reconfigurando o modelo de ruro urbano e se instaurando no território. Hoje, agora em abril, ela acaba de fazer 10 anos de ocupação, E ela tem um histórico de lutas e resistências que se tornou um modelo, tanto juridicamente, quanto em termos de território, politicamente também, e de luta por moradia digna. Atualmente, eu estou morando em Campinas e eu milito na Vila Soma, que é uma ocupação também horizontal muito grande, da cidade de Sumaré, próxima a Campinas. E as pessoas, todas elas conhecem a Dandara, conhecem o documentário da Dandara, conhecem alguém da Dandara. Então, a Dandara ela se torna realmente um marco para o movimento de ocupação, não só em Minas Gerais, como no Brasil inteiro. Eu podia ficar horas aqui falando sobre a história da Dandara. A Dandara ela tem várias questões interessantíssimas e isso continua se desenvolvendo, no território. Mas eu acho que hoje eu optei por trazer um pouco de um tema que me inquieta muito, que foi o meu último capítulo da minha dissertação, que foi feito assim em 2 semanas, numa análise de materiais que estavam gerando toda essa inquietação, com um apoio imenso do Thiago Canetieri, que eu vou agradecer publicamente novamente, que me ajudou muito nesse processo. Ele participou da minha banca de seminário, que é pensar se existem saídas para a cidade neoliberal, porque hoje, esses desafios das ocupações mais antigas da região metropolitana de Belo Horizonte, eles já vêm se apresentando a partir da formalização dessas ocupações enquanto bairros, o que muitas vezes é muito benéfico, e pedido mesmo pelos moradores que esses espaços sejam de fato aceitos, dentro da cidade enquanto uma comunidade, enquanto um bairro, enquanto um território instituído, com uma fixidez dessas populações nesses espaços. Mas, ao mesmo tempo, traz algumas complicações que eu gostaria de trazer esses apontamentos para a gente discutir depois. Assim. E aí eu começo pensando, trazendo que a dona Ângela, que também é moradora, liderança da Dandara e também brigadista, ela fala que a Dandara ela está caminhando. Eu vou te falar a verdade, daqui a 10 anos, se eu viver até lá, pobre não vai morar aqui mais não. Então é aquilo que eu falei com você. Futuro, para mim, pela minha opinião, aqui vai ser um bairro de elite. Futuramente vai ser um bairro de elite. Se você quiser, passando as fotos assim, só de fundo, para a galera ir vendo, conhecendo um pouco a Dandara, quem não conhece.
Então, enquanto eu fazia as entrevistas para a dissertação, minha dissertação ela teve um viés etnográfico, né? Então, eu passei um tempo maior com as pessoas, convivendo, e também fazendo entrevistas, né? E aí, um amigo, o Renan Almeida, do CDPLAR, não sei se vocês conhecem, na época, ele falava que eu estava tentando fazer futurologia, porque uma das perguntas que eu coloquei para a entrevista era: se você pudesse fazer uma previsão, como que você imagina Dandara nos próximos anos? Foi uma pergunta despretensiosa, assim, sabe, no questionário, não tinha grandes análises políticas com relação a isso. Isso foi realmente se mostrando no território, com as pessoas que moravam lá, assim. Então, as respostas, elas eram das mais diversas. Até que eu obtive do Felter, que também é morador lá da ocupação, a seguinte análise política muito fina, assim, que ele falou: em 10 anos ninguém vai estar aqui mais. Tudo vai ficando muito caro e o povo tem que ir para mais longe. Isso eu estou falando de 2016, começo de 2016. Então, nessa época, né, no primeiro momento, eu pensei nessa projeção realmente para 10 anos, assim, né? Mas aos poucos eu fui percebendo que esse cenário ele já estava em curso. Atualmente, a Dandara, ela se encontra formalizada e as casas, em sua maioria, elas são construídas mesmo em alvenaria, né? Já é um bairro instituído, os moradores se organizam em práticas comuns dos bairros periféricos de Belo Horizonte, os serviços de infraestrutura, eles vêm adentrando o território, então, claro, né, promovendo mudanças profundas, inclusive nas relações entre as vizinhanças, né, nas práticas políticas cotidianas dos moradores. A gente está falando de água, de luz, de tarifa para entrada de serviço, porque inclusive a própria entrada desses serviços é cobrada aos moradores, né? Para além das taxas do que é utilizado. Então, tudo isso, em meio a uma crise econômica profunda, né, uma onda de desemprego altíssima que a gente está vivendo hoje no Brasil, e, claro, né, isso vai conduzindo essas camadas mais frágeis da sociedade a uma expulsão. Eu penso aqui na Saskia Sassen, né, que ela traz esse trabalho que mostra essas diversas expulsões que o sistema capitalista vai promovendo, né? Então, as periferias, elas ficam ainda mais distantes e mais precárias em relação à cidade, cada vez mais, né? Há um grande paradoxo nessa questão. Afinal, o território, ele conquista um status quo de bairro da metrópole, mas entretanto, a reprodução dessa cidade neoliberal, ela possui um preço muito caro para essas famílias que moram em territórios ocupados. Eu acompanhei, enquanto militante das brigadas, eu já tinha terminado a dissertação, eu acompanhei o desenvolver dos trabalhos da Urbel, que entra no território para tentar promover a PRU, que é o Plano de Regularização Urbanística. Bom, entre erros e acertos, eu não vou me ater agora a uma análise sobre como se deu esse processo, mas eu acho que tem um apontamento muito sério e muito grave nisso, que é uma desconsideração de pontos nodais de um espaço autogestionado, como é uma ocupação da magnitude da Dandara. Então, veja bem, né, a gente está falando de uma ocupação com 10 anos de história, com mais de 2.000 famílias, construindo cotidianamente esse espaço, que passaram por um processo de formação política. E, salvo raros momentos, esses aparatos do Estado, eles entram nesses territórios sem se importar muito em compreender essa construção política histórica da ocupação. Tem um pragmatismo nas condições dos trabalhos a serem desempenhados e com base nos relatórios, né, nas atividades que são desempenhadas, ali, pontualmente, a ocupação ela passa a receber os mecanismos de tarifação do governo de uma maneira muitas vezes tratorada mesmo, né? Aí até tem um texto do Thiago com o William Zalim, que também vai estar no evento nos próximos dias, que eles falam que os pobres são sempre as maiores vítimas desses processos perversos. Em primeira análise, pensando nas classes trabalhadoras, as transformações prometidas, elas se revelam em melhoramentos, benfeitorias e propiciam melhores condições de vida. Entretanto, qualquer investimento realizado nos territórios, ele implica numa maior valorização desses espaços, em geral, muito acima do que essa parcela explorada da classe trabalhadora vai poder pagar. Então, você começa realmente um processo de expulsão dessas pessoas para espaços ainda mais distantes do centro da cidade,
ou do que elas estavam adaptadas ali, junto com a família, né, a morar, das suas práticas cotidianas. Nesse embrolho, essa cidade formal, neoliberal por excelência, ela vai mostrando a sua capacidade de se adaptar. Os esforços em função da ganância em tornar esses espaços de resistência em espaços comuns é fruto do lucro para os seus diversos mecanismos de tarifação e exclusão, e eles não devem ser ignorados. Eu acho que é um processo hoje que a gente precisa passar a discutir e a pensar, porque ele acontece hoje na Dandara, mas ele já está em curso em outros territórios também. Se a gente pensa outras ocupações horizontais em Belo Horizonte ou mesmo em outras cidades, a gente consegue ver esse processo também se reproduzir. E a entrada do modelo neoliberal da cidade, ela nos aponta para essa direção mesmo, essa árdua direção, a direção que nos demonstra a força do capital se instaurando mesmo em locais de ocupação, de resistência, de autoconstrução, de reforma urbana, o que remete novamente a esse questionamento, né? Será que existe uma saída para essa cidade neoliberal? Bom, sinceramente, eu não sei. Essa é uma questão que eu acredito que ainda ela não possui uma resposta pronta e nem é possível generalizar, universalizar uma resposta para essa questão, porque cada território tem suas especificidades, né? Mas é importante a gente pensar em discutir e construir saídas para esse processo conjuntamente, assim, especialmente movimentos, especialmente moradores. E nós, enquanto academia, também a gente tem um papel importante nisso. Bom, enquanto isso, as dandaras elas vão resistindo, né, ao longo dos territórios, ainda com um período extremamente trevoso para todos nós, mas as ocupações elas se mantêm enquanto espaços de resistência e de uma reconfiguração da vida cotidiana nas periferias das grandes cidades. É isso, obrigada, gente. Esse é o celular. Gente, eu vou ficar meio de lado aqui, porque eu vou usar o PowerPoint como referência. Mas boa tarde a todas e todos. Eu estou muito feliz de estar aqui, muito obrigada pelo convite. O meu trabalho se chama Do Canteiro ao Cotidiano, o legado de processos autogestionários de produção de moradias em Belo Horizonte. Eu defendi na semana passada essa dissertação, né? Fui orientada pela professora Heloísa, lá na Geografia, e vou trazer um pouquinho, assim, um recortezinho da dissertação para vocês. É você que passa, né, Nil? Ia clicar aqui. Bom, então tá. Bom, gente, o que significa a autogestão? O que geralmente se compreende, né, como autogestão na produção de moradias? Lá no fim dos anos 80, né, depois que se teve a Constituição, né, de 1988, a gente estava vivendo aqui no Brasil um clima de muito otimismo. Então, esse clima de otimismo que estava ali, né, borbulhando entre movimentos de moradia e tal, ele vai atingir também o poder público
esses movimentos de moradia, né, eles vão começar a pressionar assim, o poder público para criar formas desse movimento de moradia se expressar também, né, através de políticas públicas. E no governo da Luiza Erundina, lá nos anos, né, entre 89 e 1992, lá em São Paulo, ela, enquanto prefeita, ela vai colocar um programa que vai ser dito autogestionário. Né? E esse programa ele vai servir de inspiração para um outro programa que vai acontecer quase que paralelamente ali, aqui em Ipatinga, também em 89, na gestão do Chico Ferramenta, né, entre 89 e 1992, e depois essas duas experiências de Ipatinga e de São Paulo vão iluminar uma terceira aqui em Belo Horizonte, que vai acontecer durante a gestão de Patrus Ananias, já numa segunda gestão pós-1988, né, uma segunda gestão municipal pós-1988, a de Luiza Erundina e de Chico Ferramenta, elas são a primeira gestão, né, que acontece no pós-88. E então, depois uma série de outras ali, não sei se está dando para ver, tem uma linha verticalzinha assim, indicando que vários outros municípios eles vão passar a adotar esses programas de governo, né, que são ditos autogestionários. Por favor. Então, geralmente, a autogestão na produção de moradias ela é considerada o controle do processo produtivo por parte de famílias associadas que vão ser as beneficiárias, né, que vão ser as beneficiárias desse produto que elas próprias estão produzindo, né? Então, só que o Paul Singer, um economista que ele está ali metido na economia popular solidária, ele vai dizer o seguinte, que essa concepção, né, de controle do processo produtivo, inclusive controle de todo o financeiro que está por trás, né, desse processo produtivo, ele, na verdade, ignora o que ele considera de mais importante assim, na autogestão. Ele diz o seguinte, a autogestão tem como mérito principal não a eficiência econômica necessária em si, mas o desenvolvimento humano que proporciona aos praticantes. Participar das discussões e decisões do coletivo ao qual se está associado educa e conscientiza, tornando a pessoa mais realizada, autoconfiante e segura. Então, tomando como parte, assim, né, tomando como base essa ideia de desenvolvimento humano, né, que a autogestão proporciona, para a dissertação, eu adotei uma outra concepção. Coloquei como processos que, apostando em decisões coletivas, na compreensão da globalidade do processo e no direito à experimentação, almejam que as mudanças introduzidas nas relações de produção propiciem a modificação das próprias relações de uso do espaço. Então, a partir dessa concepção, a gente consegue identificar dois tipos, né, de processos autogestionários. Então, o primeiro deles eu identifico como a autogestão via produção habitacional, que são essas experiências autogestionárias que são fruto, né, de políticas públicas, de programas colocadas por determinadas gestões, né? Então, existe o Estado como mediador dessas experiências. Então, geralmente, como resultado, a gente vê, a gente tem os empreendimentos, né? São chamados os conjuntos habitacionais que são produzidos por políticas públicas, geralmente se conhece por empreendimentos. E um outro tipo de processo autogestionário que eu identifico como processo autogestionário de produção de cidade. E aí as ocupações urbanas, elas vão exemplificar, né, esse tipo de processo autogestionário. Só que, originalmente, a palavra autogestão ela vai surgir lá em 1960, na França, para designar uma experiência que aconteceu lá na Iugoslávia, que foi quando operários eles tomaram controle assim, do conjunto industrial do país, durante o governo de Joseph Tito. E aí, a ideia de autogestão, na verdade, ela está associada a um passado mais remoto, né? Não está ali nos 1960, quando surgiu a palavra, mas ela remonta ao século XIX, né? Durante o movimento operário internacional. Então, isso é dito pela dupla de franceses Guilherme e Bourdet. Então, a autogestão, ela tem essa ideia, ela já está ali desenvolvida desde mais tempo, né? Por favor, Nina. E a autogestão, ela seria um passo além do cooperativismo. Se no cooperativismo a gente tem trabalhadores se associando livremente, na autogestão é como se a gente tivesse um sistema cooperativo, né? Então, é uma transformação radical, assim, da sociedade, uma transformação tanto econômica, quanto social, quanto política. E os dois fundamentos principais da autogestão, que o Guilherme e Bourdet eles vão colocar, são a igualdade entre as pessoas,
e a ideia de autonomia, né? Pensando etimologicamente, autonomia nada mais é do que esse autonomos, né? Regras criadas pelo próprio corpo social que vai seguir essas regras, né? Então, pensando nesses dois fundamentos, a gente chega à conclusão de que a ideia de Estado, para a ideia de autogestão, ela não procede, né? Porque o Estado, o que é? Essa separação entre dirigentes e dirigidos. E como a autogestão é um passo além do cooperativismo, que já preza essa supressão, né, que já suprime essa ideia de capital versus trabalho, então o Estado na autogestão ele não teria razão de ser. Então, o objetivo geral da dissertação era compreender os avanços e ou retrocessos em direção à autonomia do grupo envolvido em um processo autogestionário de produção de moradias. E aí, para a pesquisa, eu vou trazer a análise assim, né, da Vila Helena Silva, que vai nascer como uma ocupação, lá em 2012, e também de outras experiências autogestionárias que estão ligadas àquele tipo autogestionário de produção habitacional, né? Mas a Vila Helena Silva, ela reflete esse tipo autogestionário que eu identifico como produção de cidade, né? Então, eu faço um resgatezinho, assim, cronológico da história da Helena Silva, e eu conversei com duas lideranças assim, do MLB, que é o movimento que assessora, né, a Helena Silva, e essas lideranças elas coordenam tanto o território, né, assim, são lideranças da coordenação local e também da coordenação do próprio MLB. Então, o geógrafo Marcelo Lopes de Souza ele vai dizer o seguinte: olha, a gente tem dois tipos de autonomia. A gente tem a autonomia individual, que é a capacidade de indivíduos particulares de realizarem escolhas em liberdade, com responsabilidade e conhecimento de causa, e a autonomia coletiva, que é o consciente e explícito autogoverno de uma determinada coletividade. E o Castoriadis, que ele vai ser um filósofo que ele é um grande assim, estudioso da autonomia no século XX, ele vai dizer o seguinte, que tem duas coisas que são impeditivos à ideia de autonomia, dois obstáculos, né, à efetivação da autonomia. Uma são as necessidades impostas que o modo de produção capitalista nos coloca, né, a gente, na verdade, as escolhas que a gente faz são escolhas colocadas, a gente não tem essa liberdade de escolher de fato o que está ao nosso redor, e a relação à autoridade. Ele diz assim que desde sempre, desde muito novos, a gente está sempre atrelado a essa ideia de subordinação, né? A gente obedece aos pais, a gente obedece aos professores, depois a gente, na hora de trabalhar, a gente obedece a um chefe, a uma chefe, então assim, a gente está sempre, né, sendo subordinado a alguém. E aí, trazendo essa história, né, da autonomia para a Helena Silva, a gente vê o seguinte, que não significa, né, por mais que ela seja uma ocupação urbana que não tem o Estado como mediador, né, como os empreendimentos que são produzidos por política pública, a gente vê também que existem contatos com o Estado, né, em determinados momentos. E esses pontos de contato, eles são principalmente durante momentos de se realizar pressão social. Né? Então, na história da Helena Silva, a gente vê que os moradores, eles tiveram de pressionar, de ocupar a sede da prefeitura para existir efetivação de uma negociação em relação à energia elétrica, que ia entrar lá na ocupação. A gente vê também que eles tiveram de dominar um caminhão-pipa, que estava lá bem pouquinho, assim, acudindo à ocupação. Eles já estavam, acho que de 4 a 10 dias, assim, os depoimentos eles foram um pouco controversos, assim, sem água. Então, imagine, uma ocupação sem água durante 10 dias. Então, eles tiveram de ir lá na Copasa para poder fazer pressão, para poder conseguir fazer com que a rede hidráulica fosse instalada lá na ocupação. Então, esses momentos de contato com o Estado não significam que não está havendo autonomia lá dentro, né? Mas significa, na verdade, que eles estão justamente assim, que precisa haver uma mobilização interna, uma determinada organização interna para que esses direitos sejam efetivados, né? E também a Helena Silva, ela estabelece algumas parcerias assim ao longo da história, e os principais agentes assim que estão juntos, né, que estão colando lá junto à ocupação, são os apoiadores, que eles geralmente vão mobilizar recursos, vão ser responsáveis pela organização das festas e pela comunicação, né, entre esse, vamos dizer assim, esse interno e o externo. Os técnicos, eles vão dispor de conhecimento técnico e de apoio político, né? E o movimento, que no caso da Helena Silva é o MLB,
eles vão fornecer um instrumental político, né, da ocupação. Então, trazendo um exemplo concreto, assim, na história da ocupação Helena Silva, a creche da Helena Silva, para quem não sabe, ela foi financiada coletivamente, né? Foi feito um financiamento coletivo numa plataforma que chama Catarse, então muita gente assim, injetou dinheiro para que a produção da creche acontecesse. E a creche é um equipamento coletivo assim, super importante na história da Helena Silva, porque serviu de resistência para a própria ocupação, né? Então ela é considerada assim, o coração da ocupação. E para a creche, quem dispôs, né, de dinheiro foram apoiadores e moradores. Quem dispôs mão de obra foram os próprios moradores. Quem contribuiu com essa teia relacional, estou chamando assim, é como se fosse um meio de campo, né, com figuras públicas ou com figuras assim, acadêmicas de renome, que estão ali relacionadas à ideia de luta, né, pela cidade. Então, a teia relacional garantida pelo movimento por apoiadores, o conhecimento técnico pelo grupo de assessoria técnica aqui da Escola de Arquitetura, que se chama Praxis. E a gestão, hoje, né, cotidiana da creche, ela é feita por 7 moradoras que pertencem, são filiadas ao movimento. E só uma coisinha assim, você pode voltar, por favor, Nino? Porque se a gente pensa em autonomia, será que assim, autonomia significaria que aquela segunda coluna ali fosse toda composta por moradores, né, que moradores mobilizassem dinheiro, que moradores mobilizassem conhecimento técnico, enfim? Não exatamente. Porque, assim, autonomia significa que as decisões, elas estão sendo cumpridas, elas estão sendo tomadas pelos próprios moradores, né? Então, na medida em que os apoiadores, eles dispõem, eles mobilizam dinheiro, eles mobilizam recurso, mas ao mesmo tempo que eles não estão tendo, né, interferências nas decisões em cima da creche, então tudo bem, eles não estão interferindo na autonomia dos moradores, né? Ao mesmo tempo, a Praxis, por exemplo, também, né, que são pessoas que não moram na ocupação, mas elas dispõem de um saber técnico que o coordenador do MLB, ele diz assim, olha, elas estão dialogando com a gente, as pesquisadoras, elas estão o tempo inteiro dialogando com a gente, então o que elas colocam, o desenho técnico, a linguagem técnica que elas trazem, está sempre em consonância com o nosso pensamento, com o pensamento do movimento, com o pensamento dos moradores, então elas não fazem nenhum tipo de imposição, né? Por favor. Obrigada. Só que ao mesmo tempo, a gente olhando para essa foto, assim, ela, ao mesmo tempo que existe, né, essa ideia assim, de que a assessoria técnica, ela não é um agente assim, né, que está indo na onda contrária, no movimento contrário à autonomia do grupo, ao mesmo tempo a gente vê, por exemplo, um exemplo como esse, um episódio desse, que nessa foto a gente está mostrando aí a creche, e a creche com uma movimentação de terra acontecendo aí no entorno dela, né? Então, o que aconteceu? Durante as obras da creche, foi feito um acordo assim, com o Grupo Praxis, eles visitavam constantemente as obras, né, faziam visitas técnicas assim, regulares, e aí, num determinado dia, a pesquisadora chegou lá e aí viu que estava tendo uma movimentação de terra bem inadequada, que estava inclusive expondo ali, né, no entorno da creche, a fundação. E isso representa um perigo estrutural, né? Então, no fim das contas, o que foi acordado? Que o movimento, qualquer dúvida assim, que eles tivessem em relação ao desenho técnico, eles procurassem o grupo, né, o Praxis. Só que ao mesmo tempo, então, que a gente tem essa ideia, né, de uma assessoria que garante a autonomia dos moradores, a gente vê também essa dependência, né? Então eles precisavam agora sempre que tivesse alguma dúvida seria consultada, os trabalhos eles não seriam iniciados sem que houvesse a presença do Praxis. Então assim, ao mesmo tempo que existe essa garantia de que a assessoria tá lidando assim, com as necessidades dos próprios moradores, também existe essa ideia de independência, né, em relação ao desenho técnico, que é um instrumento de poder, que ele tem signos, tem códigos, né, que são apreendidos por uma minoria, né, de pessoas. E a gente vê também exemplos como esse, que esse exemplo é de um parquinho, ele na verdade não está mostrando o parquinho, né? Está mostrando só assim, uns detalhes do parquinho, por volta, não lembro se foi em 2015 ou 2016,
Um grupo que chama Engenheiros da Alegria, eles foram lá na ocupação, foi acordado, né, junto da coordenação, que eles iam fazer um espaço de lazer para as crianças, lá nos limites da ocupação. E aí, beleza, chegaram lá, fizeram um mutirão, né, eles mobilizaram recursos e tudo mais, só que aí 3 dias depois, aconteceram coisas desse tipo. O terreno, não sei se está dando para ver muito bem, começou a dar umas rachaduras, assim, nesse caimento, assim, do terreno, e ali na outra foto dá para ver, né, uma angulação, assim, um corte inadequado, né, com angulação inadequada. Então, o solo, ele foi exposto, ele antes era coberto por terra, ele foi todo exposto, então gerou fragilidade no terreno, né? E aí começaram a haver deslizamentos de terra, que começaram a cair ali para os fundos de vale que iam chegar no córrego, que abastece, né, as regiões ali embaixo da Eliana Silva. Então, assim, ao mesmo tempo que se não se tem uma assessoria técnica, se existe uma assessoria técnica, existe um certo nível de dependência. Mas se existe uma assessoria técnica acompanhando, né, o espaço, o território, coisas desse tipo, fragilidades desse tipo também podem ser evitadas, né? Então, a gente tem uma relação dúbia aí. E uma outra coisa, assim, é que a relação com a Eliana Silva, né, ela é assessorada pelo MLB, né, pelo Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas, é um movimento de abrangência nacional. Ele está em 14 estados, né, do Brasil, então, assim, muito forte, né, muito grande o movimento, uma presença muito forte, né. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente tem uma coordenação que é imprescindível, assim, para fazer a organização do grupo, né, para manter a coesão do grupo, a gente também tem uma relação dúbia nisso daí, porque a existência de uma coordenação, como o Castoriadi diz, né, lá nos slides anteriores, pressupõe a existência de uma autoridade, de uma hierarquia, e isso vai contra essa ideia de autonomia, né? E também as regras prévias que são estabelecidas para a ocupação, elas são regras que advêm de um conhecimento que o movimento tem, né, durante anos de experiência. Ao mesmo tempo que essas regras elas são super importantes para manter a força do coletivo, elas também são colocadas, né, às pessoas, aos moradores, sem que haja discussão. Porque o movimento ele já tem, né, esse know-how, né, esse conhecimento anterior, então seria interessante que essas regras elas fossem colocadas também para discussão constante, né, para haver essa aproximação maior com a ideia de autonomia. E os planos do MLB, eles também são colocados, os planos para ocupação, eles são colocados como planos do movimento. O movimento ele tem planos super legais, assim, de construção de um parque das ocupações, de fazer com que o córrego que tem lá no limite, assim, da ocupação seja nadável, umas coisas super interessantes, mas, ao mesmo tempo, o discurso que o movimento que se utiliza, né, assim, é que esses planos pertencem ao movimento. Então, talvez seria interessante haver, né, uma desvinculação, assim, simbolicamente, né, desse discurso, para que haja força no território, né, para que os moradores também eles se sintam reconhecidos, eles se reconheçam, né, como proponentes dos planos que são ali voltados para a ocupação. E as escolhas, algumas vezes, assim, na história da Eliana Silva, a gente vê que as escolhas elas são feitas pelo movimento, muito assim pensando, nossa, no bem assim coletivo, na melhor das intenções, mas às vezes não refletem as escolhas dos próprios moradores, né? Então, assim, seria interessante que todas as decisões elas fossem tomadas em conjunto, né? Assim, com os moradores. Para fazer com que essa ideia de autonomia ela seja cada vez mais fluida lá dentro, né? Bom, acho que é um pouco isso, assim, a gente pode conversar depois também. Acho que acabou. Que essas possibilidades eu acho que depois a gente pode abrir para conversa mesmo. Vou abaixar aqui porque eu tava nervoso.